hoje eu não vou louvar, eu vou ler uma palavra, ela é pequena, mas... Glória a Deus! Aleluia! E ela é assim mesmo. É Salmo 117. Glória a Deus! Aleluia! Versículo 1 e 2. Amém. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco. Amém. E a verdade do Senhor é para sempre. Aleluia. Louvai ao Senhor. E essa palavra é pequena, mas daqui para frente eu vou preparar palavras maiores. Amém. Aleluia. É profético ou não é? Daqui pra frente, ó. Ele mesmo está fazendo a história dele. Isso é profético, querido. Deus abençoe sua vida. Você vai ser muito usado por Deus. Você está sendo. Com essa mesma simplicidade, Deus vai te levantar. Amém? Jovem Gabriel, me deixar uma palavra pra gente aqui essa noite. Amém? Nosso futuro médico, viu? Isso aqui vai ser médico. Já comecei a passar mal já. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Como sempre, eu não gosto de esconder o meu nervosismo. Eu sempre estou muito nervoso quando eu pego esse microfone para falar. Mesmo porque a gente transmitir a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, é sempre um peso e uma glória ao mesmo tempo. Por isso é sempre um pouco dificultoso, mas nós sempre nos esforçamos para oferecer o melhor para as pessoas. Eu vou trazer uma palavra hoje que eu já havia comunicado a alguns irmãos. Eu me lembro até no dia, foi numa vigília que nós tivemos na casa do bispo. E eu não achei nada mais conveniente do que aquilo para trazer nessa noite, devido ao tema aqui que foi escolhido, que nos foi revelado. Eu vou ler novamente o nosso tema, tá ok, pessoal? E eu já vou direto para a palavra. Primeiro eu queria até orar, né? Vamos cobrir as suas cabeças. Permitam que somente eu ore neste momento. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, eu te peço, Pai amado, mais uma vez, eu sei, Senhor, que o Senhor me ouve, Pai amado, e atende tudo aquilo que está proposto no seu coração, tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai amado, atender, o Senhor atende. E nesta noite, Pai amado, eu lhe peço que somente, Pai amado, nem que seja somente um coração, Pai, que somente um coração seja iluminado por essa palavra, Deus. Eu sairei daqui muito feliz, Senhor Deus, muito feliz. O meu desejo é transmitir aquilo que um dia eu recebi da parte do Senhor, aquilo que um dia eu ouvi, aquilo que um dia eu contemplei, Pai, a salvação em Cristo Jesus. Por isso, Pai amado, eu te peço mais uma vez, Pai, ilumina o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós o vejamos, Pai, para que nós o vejamos, Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus, amém. O nosso tema está em Hebreus 12:2, está escrito assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. A palavra que eu vou trazer está escrita em Números 21. É uma situação que acontece, né, no decorrer da história de Israel, quando Israel estava caminhando rumo à terra prometida. E Números 21, verso 4. Eu já vou começar lendo para mim não tomar muito tempo da parte dos irmãos. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem facho deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Aleluia. Mas eu só tô atrapalhado, olha o tamanho desse negócio que eu fiz para falar 5 minutos, só para mim não me atrapalhar. Esse texto que eu li para vocês,
ele faz menção. Antes de tudo eu queria explicar para os irmãos um conceito, para que vocês entendam o final dessa palavra. O conceito que eu quero explicar para vocês é o conceito de tipologia, que é algo que a palavra tipo significa sombra. E a sombra, ela mostra algo que ainda não chegou, mas é algo concreto, está vindo. Está vindo a luz, está iluminando aquele objeto, e nós estamos somente vendo a sombra, até que o objeto venha. Isso é um tipo. O tipo também é uma profecia que é lançada de maneira indireta. A profecia que é lançada de maneira direta, que aponta para Jesus, é semelhante àquela que nós temos no Gênesis, que fala: e porém inimizade entre ti e a mulher, e a sua semente pisará a sua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é uma profecia que faz menção a Jesus de maneira direta. Agora eu vou esboçar outro tipo, que é uma profecia indireta e que faz menção a Jesus também. Que está em Gênesis 22:8, que ele fala bem assim: e Deus proverá o cordeiro, e Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Essa é uma profecia que é lançada de maneira indireta, mas também aponta para a pessoa de Jesus. Era só isso que eu queria explicar. Agora eu vou explicar o que aconteceu aqui, essa situação. O povo, ele estava sendo guiado por Deus o tempo inteiro. Só que o homem, sendo homem, ele esboçou a sua natureza. E a sua natureza, a natureza do homem, a natureza dele é sempre contender contra o Senhor, erguer pecado, erguer transgressão. Então o povo peca contra Deus. E Deus, ele revela a sua própria natureza também. Na medida que o homem revelou a sua, Deus, ele revela a dele também, que é a justiça. Que o Salmo 89, eu esqueci o verso, mas fala bem assim: juízos e justiça são as brasas do trono de Deus. Deus, ele revela a sua justiça. E ele vem, e a palavra clara quando diz bem assim, que o próprio Deus, ele envia serpentes para que eles fossem mordidos por essas serpentes e para que eles morressem. O próprio Deus condenou o povo por causa do quê? Por causa do pecado. O pecado, ele gera condenação, o pecado, ele gera morte. E a condenação, ela vem sempre pela parte do próprio Deus. Porque é da natureza de Deus condenar o pecado. É da natureza de Deus condenar sempre o pecador também. E por isso há essa situação. Mas o povo viu que o povo estava morrendo por causa da transgressão deles mesmos. Eles reconheceram que eles estavam em pecado. E eles foram a Moisés e pediram: Moisés, ora ao Senhor para que Ele tire de nós essas serpentes que estão no meio do deserto. Mas a palavra não fala que Deus tirou as serpentes do deserto, que Deus tirou-as do deserto. A palavra fala que Deus fala com Moisés, fala: Moisés, cria uma serpente, faz uma serpente de bronze e coloca ela sobre uma haste, sobre um madeiro. E todo aquele que olhar para ela e for mordido por uma serpente, olhar para ela, este viverá, este não morrerá, não conhecerá. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E essa é uma profecia indireta, um tipo, que apontava para algo muito mais concreto, para algo maior, e que está escrito. Está escrito em João 3. Esse tipo, essa profecia indireta, ela se cumpre em João 3:14. Nas palavras de Jesus, ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O cumprimento dessa profecia indireta, ela vem em Jesus quando ele diz: e tem que acontecer isso. O Filho do Homem, ele tem que ser levantado, porque todo aquele que olhar para ele não conhecerá a morte, mas conhecerá a vida eterna. Não é uma vida passageira. Lá no passado, o que aconteceu com o povo foi o seguinte: eles não morreriam, mas eles conheceriam a morte desse corpo natural, eles permaneceriam mortos. Mas quando essa profecia ela se cumpre em Jesus, o povo, Jesus ele já lança de outra maneira. Ele fala: vocês não morrerão, a alma de vocês permanecerá viva em mim. E é uma vida que é eterna, ela não é passageira. Agora para me lembrar um pouco aqui, que eu já estou com as pernas até tremendo aqui. Mais uma vez acontece aquela mesma situação. A natureza de Deus e a natureza do homem.
a natureza do homem se ergue contra Deus, e o Senhor revela novamente a natureza dele mesmo, que é de condenar o pecado e o pecador. Mas Deus, ele revela um outro lado, uma outra parte da sua própria natureza, que é a misericórdia. E o próprio Deus que teria que condenar, este também ele ergue um plano de salvação para os homens. E o plano de salvação está todo centrado em Jesus, o centro do Evangelho. Aleluia. Não há nada que possa salvar além de Jesus. O homem que olha para o homem que olha para qualquer circunstância, o homem que olha para a moralidade, para qualquer outra coisa, este eu lhe digo com todas as palavras, este será condenado. Este vai conhecer a morte. Mas o homem que olha para Jesus, este será salvo. E não é uma vida passageira, não é uma vida terrena, é a vida eterna e com Deus. E eu queria terminar não nas minhas palavras, mas nas palavras do apóstolo João, que está escrito na epístola dele, na primeira epístola, capítulo 4, que ele diz bem assim: e nisto está o amor de Deus, não que nós primeiro tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Peço perdão aos irmãos que não tenho nada para falar aqui na frente, mas eu espero que ao menos uma alma tenha sido iluminada por essa palavra. Eu levo somente para Jesus. Amém. Quantas almas